Olá, irmãos, a paz do Senhor a todos. Mais um estudo na carta de Paulo aos Filipenses. Na semana passada nós conversamos a respeito do exemplo de Jesus Cristo. Estudamos até o versículo 11, né? Até o versículo 11, capítulo 2, versículo 11, e vimos que Paulo, dizendo para os irmãos se alegrar no sofrimento dele, e passou a dizer que os irmãos também poderiam e deveriam se alegrar no próprio sofrimento. E buscando um exemplo de como a pessoa deveria se comportar com isso, ele encontrou o melhor exemplo de todo o universo, de toda a história, que é Jesus Cristo. E ele disse que os crentes deveriam ter o mesmo sentimento, que houve também em Cristo Jesus, que subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumiu a forma de servo, foi achado na forma humana e foi obediente até a morte, morte de cruz. E com isso ele estava dizendo que o padrão de Jesus Cristo era o top do universo. Foi isso que nós estudamos, agora eu estou resumindo. O padrão de Jesus era o top do universo, é o Deus eterno assentado no trono da glória, mas que não se apegou a isso, porque nos viu a nossa necessidade e tomou a forma de servo. Como nós conversamos, a forma de servo era a mais baixa que um ser humano podia chegar, porque o servo, doulos em grego, escravo, não tinha direito a nada, nem a própria vida tinha direito. E Jesus veio na forma de servo, na forma de ser humano, e ali se humilhou, como se ainda fosse pouco, né? Ele se humilhou e foi obediente até a morte, morte de cruz, que era a forma mais vil de morte e de condenação da época, a ponto de que os romanos evitavam até falar da crucificação, de tão vil e ignominiosa que era. E Paulo diz, por que a igreja não pode ter o mesmo exemplo, o mesmo sentimento que houve em Jesus, que abriu mão de tudo por amor da igreja? E Jesus sendo... Obrigado. Obrigado. E Jesus, sendo o Deus eterno, fez isso, e nós? Né? E nós? Nós não temos a mesma glória, a mesma grandeza que Jesus tinha e tem. Não temos. Então, por que nós não podemos nos humilhar também e ter o mesmo sentimento? Quer dizer, não é apenas agir conscientemente, intelectualmente, como uma pessoa humilde. Não, mas é do coração, é brotar de dentro. E com isso, se tornar também um exemplo para as pessoas e para a igreja. Um exemplo muito poderoso, e ele completa dizendo que, por causa disso, Deus o Pai exaltou Jesus soberanamente, e lhe deu um nome que é acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Isso mostra que no reino de Deus existe retribuição pelas nossas atitudes, decisões e comportamentos. Isto é, aquilo que nós fazemos para Deus vai ter a devida retribuição. A humildade de Jesus deu uma retribuição máxima, a nossa também, porque o próprio Senhor já havia declarado que aquele que se humilhar a si mesmo será exaltado, mas aquele que se exaltar a si mesmo será humilhado, rebaixado. E Paulo dá prosseguimento ao estudo, a partir do versículo 12, vamos ler? Filipenses capítulo 2, versículo 12. Ele passa a falar do comportamento prático com base nisso. Filipenses 2,12 diz, de sorte que, meus amados, do mesmo modo como sempre obedecestes, não como na minha presença somente, mas muito mais agora na minha ausência, efetuai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus imaculados no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como luminares no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu tenha motivo de gloriar-me de que não foi em vão que corri, nem em vão que trabalhei. Contudo, ainda que eu seja derramado como libação
sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. E pela mesma razão, folgai também vós e regozijai-vos comigo. Ora, espero no Senhor... Aqui é um outro assunto. Eu vou ler daqui a pouco, se Deus permitir. Vamos ficar até o 18, por enquanto, para o comentário. A lição vai adiante um pouquinho, vai até o versículo 30, né? Mas nós vamos interromper aqui no 18, pois leremos os outros 12, se Deus assim nos conceder. Quando Paulo fala, conforme nós estamos lendo no versículo 12, ele fala como uma consequência daquilo que ele já falou. Ele está dizendo, de sorte que, isto é, ele está se referindo ao que já disse. Ele está dizendo, olha, vocês sempre obedeceram, e não somente na minha presença, mas agora na minha ausência principalmente. O que significa isso? Eu acho que lá no fundo da nossa mente, do nosso coração, a gente consegue compreender isso, que obedecer na presença da autoridade, daquele que está sendo usado por Deus, é uma coisa que até relativamente simples, né? E a gente tem um impulso realmente de obedecer, de fazer aquilo que a pessoa está fazendo. Quantas vezes, né? Depois dos sermões, quando o pregador, o pastor, pede um compromisso da igreja, quem quer firmar um compromisso com base nessa palavra, quantas pessoas, né? Ou vêm à frente, ou levantam as mãos, e depois que passa o domingo, as coisas se dissipam. Não é assim? Isso é assim conosco, faz parte da nossa vida, mas é um erro. E Paulo está dizendo, olha, principalmente na minha ausência. Por quê? Para demonstrar que isso está dentro de vocês. Não é apenas uma atitude intelectual, não é apenas um impulso de momento, por causa de um apelo que eu fiz. Não, é uma coisa que está dentro. É por isso que ele falou, tenham em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Não é apenas uma atividade intelectual. Olha, é preciso a gente transportar aquilo que nós aprendemos de Deus e da palavra de Deus, transportar daqui para aqui. Tirar da mente, não tirar da mente, mas deixar que flua da mente para o coração. Porque senão a gente vai se comportar apenas de acordo com a conveniência do momento e às vezes de acordo com a conveniência intelectual só. E a Bíblia diz que, como é enganoso o coração do homem, né? Desesperadamente corrupto. Nós precisamos transformar em sentimento, em vontade, em decisão, levar para o âmbito do espírito. Porque, vamos lá, vamos entrar num conceito meio complicado aqui agora. O ser humano é constituído de 3 elementos, vamos dizer assim. O corpo, a Bíblia mesma fala, a alma e o espírito. O corpo é como se fosse um invólucro, não é o ser, o próprio ser. O corpo não é o Hermógenes. O Hermógenes é o que está lá dentro, certo? Porque senão, quando eu morrer, o Hermógenes se acaba. Então eu não posso ser apenas um corpo, a massa, essa parte física. E o espírito é o que é o Hermógenes, é aquele que veio de Deus, aquilo que Deus soprou dentro do corpo. O espírito é aquele que tem comunicação com Deus, que anseia por Deus. É aquele que recebe a orientação do Espírito do Senhor que habita dentro do crente. E a alma é aquela que faz a conexão para operacionalizar, vamos dizer assim, as decisões, o comportamento do Espírito, operacionalizar no corpo, transformar em atitude concreta. Então veja só, se eu amar só de palavras, eu estou amando com o corpo, com a alma, mas e o Espírito? Por isso Paulo diz, nós devemos ter o mesmo sentimento que houve. Naquela época não havia as palavras tão elaboradas como hoje para expressar certas coisas, então até coração poderia significar espírito, sentimento poderia significar comportamento do espírito, então não havia termos mais desdobrados como hoje. E Paulo diz, então vocês têm que ter o mesmo sentimento, essa é buscar lá do Espírito para trazer para a alma comandar o seu corpo. Porque se nós fizermos isso apenas da parte intelectual, vai ser apenas a alma que vai estar comandando as nossas atitudes. Nós entendemos racionalmente, nós compreendemos que isso é bom e nós vamos fazer quando for conveniente. Porque a alma vai fazer quando é conveniente. Quando eu estiver em perigo, quando eu estiver cansado, não estiver com boa vontade, a minha alma vai dizer para não fazer. Mas o meu espírito está dizendo, faça, porque essa é a vontade de Deus. Então nós devemos ter um sentimento muito profundo. Aí você vai dizer, mas irmão, como é que a gente chega a esse ponto? Em primeiro lugar, você tem que querer. Porque
querer fazer a vontade de Deus, mesmo sabendo que não tem condições, mesmo sabendo que isso é impossível para o ser humano, querer fazer é a mesma coisa que pedir o socorro do Espírito Santo, para que Ele ajude você a fazer. Você quer ter o mesmo sentimento que Jesus teve? Quer mesmo? Quer aqui ou já quer aqui? Para ilustrar essa palavra, vamos voltar lá para o conceito de adoração. Lembra, João capítulo 4, Jesus disse para a mulher samaritana que, olha, não é aqui nesse monte Gerizim, nem em Jerusalém que nós vamos adorar a Deus, porque Deus procura seus verdadeiros adoradores, são aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Deus não está procurando aqueles que o adoram aqui, racionalmente. Porque racionalmente a gente apresenta louvores, a gente canta o hino do Corinthians, Deus me livre, o hino nacional, o hino do Flamengo, né? Racionalmente a gente louva as coisas, elogia as pessoas, racionalmente. Mas Deus quer mais do que isso, mais profundamente do que isso. Ele quer ser elogiado no âmbito do Espírito, é muito profundo isso. Às vezes é até difícil de compreender. Ele procura as pessoas que o adoram em espírito e em verdade. Então é uma coisa extremamente profunda. Quando nós cantamos, nós nos elevamos e louvamos. Quando nós adoramos, nós nos rebaixamos e nos colocamos na posição de servos. A palavra que exprime adoração em grego é proskinel, é prostrar-se e se derramar prostrado. Então veja só que para nós conseguirmos ter uma conexão com o Espírito do Senhor, agradar a Deus, fazer a vontade do Senhor, obtendo esse sentimento que houve também em Cristo Jesus, é preciso que isso venha lá do profundo do Espírito. Por isso que o ser humano natural, a pessoa que não tem Jesus Cristo na sua vida, não consegue entender e não consegue praticar. Quando você fala isso para um ser humano comum, uma pessoa que não tem Cristo na sua vida, você percebe que ela fica boiando, os olhos se mexem, por quê? Porque não adianta. Uma vez eu falei para um amigo meu, quando me converti, que Deus queria que nós nos humilhássemos perante Ele. Ele falou, não, Deus não quer que ninguém se humilhe. Mas isso é a essência da dedicação a Deus, é ser humilde. E esse amigo disse, não, Deus não quer. Por quê? Porque não compreende, não consegue entender que é uma atitude do Espírito. E quem tem um espírito morto, quer dizer, aquele que não tem Cristo na sua vida, está com o espírito morto, precisa do novo nascimento, essa pessoa não consegue compreender. Mas você tem o Espírito do Senhor. Você nasceu de novo. Você tem o Senhor Jesus na sua vida. Então você deve buscar isso. Não busque simplesmente aquilo que os seus olhos veem, aquilo que as suas emoções retêm. Não busque simplesmente aquilo que os outros estão fazendo. Vá além. Vá mais profundamente. Vá mais para dentro. Mergulhe. E peça para Deus ajudar você a penetrar. É tão importante o exercício espiritual de ficar sozinho em oração e meditação. É muito importante evitar outros comandos na nossa mente, nosso ouvido, nossos olhos, para você poder encontrar o lugar do seu espírito dentro de si e você desenvolver esse desejo, esse sentimento de agradar a Deus. Aí talvez algumas pessoas aqui pensem, poxa, mas ainda está meio complicado de entender isso. Porque explicar a atividade do Espírito com palavras, né? É difícil, é mais fácil explicar a atividade da alma, do Espírito não. Do Espírito é preciso realmente você mergulhar em Cristo Jesus. Mergulhar e se render. E abrir mão de tudo que há ao redor, de todas as circunstâncias, de toda a sua vontade, de todos os impulsos e estímulos, e mergulhar no Senhor Jesus e deixar que Ele vá instruindo você. Não é possível realmente nós aprendermos coisas espirituais se não for pelo Espírito Santo. A gente precisa ter vontade, tomar uma atitude, colocar-se na posição e deixar que o Espírito do Senhor nos ensine. Então, é complicado? Claro, para o ser humano natural mas nós precisamos fazer isso. Veja que Jesus não deu maiores instruções para a mulher samaritana. Disse que deve adorar em espírito e em verdade. E o diálogo foi evoluindo, mas não foi ao ponto de explicar o que isso significava. Porém, chegou num ponto em que ela mergulhou tanto no que Jesus estava querendo dizer, ela se aprofundou, o coração dela foi desejando, que ela acabou se convertendo e se tornando uma missionária no mesmo dia. Ela voltou para a cidade dela e foi pregar o Evangelho e chamar as pessoas para conhecer Jesus. Porque não foi meramente uma atividade intelectual, foi o mergulho que ela fez no Espírito do Senhor Jesus para poder compreender e receber aquilo.
Bom, e Paulo diz que com isso, os crentes adquirem condição de obedecer até na ausência da figura de autoridade. Não precisa o pastor estar por perto para que nós obedeçamos a palavra do Senhor. Vamos tomar aqui o pastor da igreja como figura local de autoridade. Não é necessário isso. Mas tantas vezes é, né? Quantas vezes a gente, não vou fazer isso porque o pastor está aqui, né? O pastor está vendo, é. O pastor mesmo já falou isso recentemente, não sei se foi numa aula ou foi num sermão da noite aqui. Se nós adquirirmos o sentimento do Senhor Jesus, nós vamos amadurecer em relação a isso e vamos conseguir cumprir isso que Paulo falou. Muito mais agora na minha ausência, vocês são obedientes. Olha que coisa legal. É consciente. É passar a viver como cristão mesmo, agradando o Senhor que está presente, e não Paulo que está ausente. É aquele Senhor que está vendo, não apenas vendo como xerife, um delegado, um patrão. Ele está vendo como aquele que nos ama, que derramou seu sangue para nos resgatar. Ele está vendo, sim, Ele quer nos ajudar. Ele sabe das nossas fraquezas, claro que Ele sabe. Ele sabe que nós estamos com tendência de errar, mas Ele está ali para ajudar. Vem, meu filho, segure a minha mão, vamos seguir esse caminho que vai dar certo. Faça o que eu estou dizendo. Pensou que maravilhoso os crentes de Filipos ouvirem isso e falar, puxa vida, que ensino, né, que Paulo está nos dando. Nós podemos obedecer a Deus mesmo, o grande apóstolo Paulo não estando presente aqui. Podemos e devemos obedecer a Deus. E ele diz, efetuai a vossa salvação com temor e tremor. Não está dizendo aqui, efetuai a vossa salvação, que as pessoas vão ser salvas com base nesse comportamento. As pessoas vão adquirir a salvação, não é isso. O que Paulo está querendo dizer aqui é que, com base no livre-arbítrio, na decisão própria de obedecer ao Senhor Jesus, os crentes poderiam, então, a partir daí, operacionalizar a salvação, isso é, mostrar os resultados da salvação. O que quer dizer isso? Quer dizer que a salvação do ser humano, operada por Jesus Cristo, não deixa a pessoa parada no tempo, parada na vida, inerte. A pessoa precisa demonstrar, deve demonstrar que ela é salva, praticando as obras que são agradáveis a Deus. A Bíblia diz em outro lugar que nós devemos praticar as boas obras que Deus preparou para que nós andássemos nela. Deus preparou de antemão. Olha que coisa interessante. É como você caminhando, indo por um caminho, mas as boas obras estão ali para você ou entender e praticar para agradar a Deus, ou se desviar delas e não fazer. Vou dar um exemplo daqui a pouco. Num dos versículos adiante, vou dar um exemplo. Então, veja só que coisa maravilhosa. Aquele que obedece só porque a figura de autoridade está presente, não tem por que praticar boas obras, porque na maioria das vezes a figura de autoridade não vai estar presente. O apóstolo Paulo não vai estar, o pastor não vai estar, então por quê? Então vamos levar a nossa vida, como diziam os antigos, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Vamos tocar a nossa vida, porque ninguém está vendo mesmo. Não. Mas aquele que faz conscientemente, com amor, porque está tendo o mesmo sentimento que Jesus, obedece até na ausência da figura de autoridade, porque Cristo está presente e esse dá frutos, esse demonstra os frutos da salvação, o resultado da sua salvação, como sua vida foi mudada pela presença de Jesus Cristo. E no versículo 13, Paulo diz, porque é Deus quem opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo sua boa vontade. A palavra opera aqui vem do grego energon, e um componente da palavra ergo, né? Energon, erga diz respeito à obra, trabalho, comportamento, como Jesus falou para uma das igrejas de Éfeso, né? Uma das cartas das igrejas da Ásia, lá no livro de Apocalipse, ele disse, conheço as tuas obras, não foi? Oidata erga, obras, comportamento, o que faz, produção, produtividade. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo que é Deus quem erga, energon, aquele que opera dentro de nós, aquele que estimula a produção de alguma coisa. Ele opera em vós tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Algumas pessoas tendem a acreditar que é Ele quem opera em nós o querer efetuar, no sentido de que nós, como seres humanos decaídos, não tendo vontade própria, nos submetemos apenas a Deus, colocar o desejo dele, porque corrompidos que somos no entendimento dessas pessoas, não temos nem como desejar coisa boa. É Deus que coloca dentro de nós o desejo e é Ele que nos leva a fazer aquilo que Ele deseja. Não é isso que Paulo quis dizer.
Não estou desfazendo isso que eu acabei de dizer, mas não é isso que ele quis dizer. O que Paulo quer dizer aqui é que Deus opera em nós, isto é, Ele nos incentiva a fazer isso. Ele nos diz, faça tal coisa. Se você responder afirmativamente a Ele, porque você tem o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, se você responder afirmativamente, Ele te dá condições para fazer. Por quê? Porque nós não temos condições pessoais, humanas, de fazer a obra de Deus, ou temos? O próprio Paulo dizia, quem operou estas coisas não fui eu, antes foi a graça de Deus em mim. Então é Deus quem opera em nós, para que nós consigamos fazer as obras de Deus, porque nós somos seres humanos mesmo. Eu vou dar um exemplo de que Deus é quem estimula e não aquele que determina o que é feito por nós. Os alunos mais antigos meus aqui se lembram desse exemplo. Logo que eu me converti há 33 anos, eu conheci um membro da Igreja Batista. Eu não sei dizer se era desta igreja aqui ou era da primeira Igreja Batista. Porque na época eu era da Assembleia de Deus, eu nem sabia que havia primeira e segunda, né? Não sabia, não distinguia. Um oficial de infantaria da aeronáutica. Não estou conseguindo lembrar o nome dele, me lembro até de fisionomia. Depois que terminou um culto que eu ouvi na minha casa, ele me disse assim, Hermógenes, quando eu servi em Guaratinguetá, na escola de aeronáutica, Deus me mandou evangelizar um taifeiro que é espírita, zombador de crentes. Isto é, Deus operou nele o querer, não foi? E Deus o convenceu de que era necessário fazer isso, e ele estava convencido, ele sabia que era necessário evangelizar aquele homem. E o homem era um zombador, taifeiro que cortava o cabelo do pessoal. Ele cortava os cabelos zombando dos crentes quando apareciam lá. E ele, mesmo sendo oficial em infantaria, ele ficou preocupado e com medo de ser zombado publicamente e não poder fazer nada. Olha só. Então ele foi adiando. E ele disse que Deus falou uma segunda vez, ele não obedeceu. Deus falou uma terceira vez, ele não obedeceu. Quer dizer, Deus estava operando nele o querer, mas eu ia efetuar. Ele restringia. Deus operava o querer, mas o efetuar, esse irmão nosso não praticava. E, só para encerrar a história, ele disse que, depois da terceira vez que Deus falou com ele, ele não obedeceu, esse homem morreu. Ele falou, eu sei que ele morreu nos pecados dele, Hermógenes. E eu sei que Deus vai requerer o sangue dele da minha mão. É a declaração dele, eu não estou colocando dentro da Bíblia o que ele falou. Mas, procurando colocar agora, Deus operou nele o querer, mas não operou o efetuar. Por quê? Porque ele resistiu, ele não quis. Então, essa história de que Deus opera em nós o querer e o efetuar como se nós não tivéssemos escapatória, isso fosse irresistível, não é verdade. Nós podemos resistir à obra do Senhor. E Paulo diz, não resistais ao Espírito Santo. Ele faz o que ele está mandando, o que ele está propondo. É útil, é importante. Resistir ao Espírito Santo é começar a demonstrar que nós não estamos manifestando o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Esse exemplo é difícil, é até um pouco doloroso, mas é necessário para nós não cairmos nessa ideia de que, se eu tiver que fazer, Deus vai me levar a fazer. Gente, Deus respeita nosso livre-arbítrio. E essa história que eu estou lhe contando, e as palavras do apóstolo Paulo são verdadeiras. Por que o apóstolo Pedro, estava se comportando de modo hipócrita diante dos crentes dos gentios? O Espírito Santo queria, o Espírito Santo levou a se comportar de modo hipócrita, dissimulado, que teve que ser repreendido pelo apóstolo Paulo, como diz lá a carta aos Gálatas? Claro que não. Então por que ele fez isso? Porque ele tinha o livre-arbítrio, ele tomou a decisão de fazer, contrariamente à vontade de Deus. Então, meus irmãos, nós precisamos agir em consonância com a vontade do Senhor. Como é que nós vamos conseguir fazer isso? Tendo o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Quando Jesus disse que tudo quanto pedimos em oração, crendo, receberemos se for a vontade de Deus, é claro. Se não for a vontade de Deus, nós não vamos receber. Mas então como é que eu vou pedir de acordo com a vontade de Deus? Quando você tiver o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Quando você sentir como é Deus, o caráter de Deus, a vontade de Deus, aquilo que Ele quer, espera de você, você vai ter o sentimento de Jesus. Aí você não vai pedir aquilo que é desagradável a Deus. Aquilo que é puro egoísmo, que é inútil ou que é pernicioso. Então, meus irmãos, estão vendo como é necessário, é fundamental desenvolver o caráter de Jesus na vida?
E esse é o grande propósito de Deus na vida dos crentes. A santificação implica em que nós vamos deixando de lado as coisas erradas, mas não é só isso. Não é apenas isso a santificação. É deixar as coisas erradas de lado, porém adquirir algo positivo. Não é só a parte negativa de abandonar o erro, é a parte positiva de adquirir, de colocar algo positivo no lugar. O que é? É o caráter de Jesus Cristo. É o comportamento de Jesus. É aquilo que Jesus faria na nossa situação presente. É desenvolver o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo também. Está dando para entender? Está muito enfadonha a explicação? Está difícil de engolir? Está dando vontade de dormir assim? Oh, não aguento. Terminar logo esse negócio. O relógio está marcando 9h40. Deve estar mais ou menos, né, pastor? Domingo que vem. Tá. Ixi, então está chegando. Bom, e aí Paulo passa a dizer: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Possivelmente ele estava se referindo a judaizantes ou gnósticos que queriam disputar com os crentes a liberdade. Os crentes, como nós, perfeita liberdade em Cristo Jesus, mas os judaizantes diziam: não, peraí, Jesus salva, mas se você não cumprir a lei de Moisés, todos aqueles mandamentos, você não pode ser salvo. Então, eles comprometiam a noção de salvação dos crentes. E contendiam com eles por causa disso, brigavam, porque os judeus eram muito aferrados ao legalismo. E outra, isso eram irmãos judeus, irmãos em Cristo que se converteram ao Evangelho, mas achavam que tinham que cumprir a lei também. E Paulo está dizendo: não entre em contenda, vamos fazer as coisas por verdadeiro amor e devoção ao Senhor Jesus. Versículo 15: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros. Por que vos torneis? Não se tornaram já? Eles não se tornaram já? Eram servos de Deus, não eram? Eram irmãos em Cristo, não eram? Mas por que Paulo está dizendo? Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros. Porque é progressiva a santificação. É um trabalho de cada dia. Para nós nos tornarmos irrepreensíveis, nós devemos seguir a vontade do Senhor. Então ele está dizendo: vocês ainda precisam tornar. E o que é irrepreensível? Aquele que não tem um detalhezinho para você observar, dizendo: está errado isso. Não somos nós, né? E não eram eles também. Não somos nós. Ainda que Deus nos olhe como perfeitos em Cristo Jesus, por causa de nós somos membros do cabeça que é Cristo Jesus, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado, ainda que Deus nos olhe em posição de perfeição e santidade, todavia, considerando nós mesmos, cada um per si, nós não somos assim. Ou você acha que você já é perfeito? Já é perfeito? Você acha que já é perfeito? É irrepreensível? Se for, já está na subida. Já está na glória, né? E o trono de Jesus que se cuide, né? Está respirando o ar dos outros já, né? Então, Paulo está dizendo que nós devemos nos tornar, mas por ação própria, está vendo? Ele está dizendo que praticando todas estas coisas que nós falamos, para nos tornarmos irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus imaculados, no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como luminares no mundo. Às vezes nós não olhamos o mundo da maneira como a palavra de Deus olha. A palavra de Deus olha o mundo de fora, não estou falando da fora da igreja, 4 paredes, de fora do corpo de Cristo, de fora da nação redimida pelo sangue de Jesus. Às vezes nós olhamos com complacência demais, nós devemos olhar com amor, com paixão, com misericórdia, isso sim, mas com excessiva complacência e concordância jamais. Paulo diz que essa geração fora do alcance, que está fora, não foi alcançada pelo sangue de Jesus Cristo, porque não quis, é uma geração corrupta e perversa. Mas aquele jovem é uma bênção, um coração de ouro, só falta se entregar para Jesus Cristo. Então falta tudo. E ele ainda faz parte da geração corrupta e perversa. Irmão, mas é porque você não conhece aquele jovem, aquela moça, você está falando porque é exagero, isso é fundamentalismo religioso seu. Não é, eu estou falando aquilo que está na palavra de Deus, por favor. Não entenda como palavra do Hermógenes, está escrito aqui. Quando Jesus escreveu para a igreja de Laodiceia dizendo: oxalá foras quente ou frio, mas porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca.
ele está falando para crente que estava em cima do muro, não era nem do corpo de Cristo, nem do mundo, estava oscilando. Jesus falou, eu vou vomitar você da minha boca, quer dizer, você vai ser excluído. Por que isso? Se o crente está nessa situação, imagina aquele que não se converteu ao Senhor Jesus. Então não adianta a gente ficar passando a mão na cabeça e dizer que é uma ovelhinha, que ainda não parece ovelha. Ainda não é ovelha, ainda é lobo. Ainda, como Jesus disse, aquele que não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Não existe um time em cima do muro, uma terceira via, não existe. Ou é a favor de Jesus, está em Cristo, possui o Espírito Santo, foi remido pelo sangue de Jesus, tem seu nome escrito no livro da vida eterna, ou não. O pastor já falou recentemente, não há uma terceira via, ou é céu ou é inferno. Não adianta a gente querer edulcorar a pílula, né? Era uma expressão antiga, né? Deixar a pílula mais bonita, mais douradinha, mais docinha, a hora que você engole ela é amarga, né? Não adianta, essa é a verdade. Mas em contraposição a isso, ele diz que no meio desta geração corrupta e perversa, a igreja resplandece, brilha, como luminares no mundo. Talvez você não veja, talvez eu não veja isso. Mas o Senhor vê. O Senhor vê as trevas em que está imersa a humanidade, e Ele vê cada um de nós brilhando como luminares, como lâmpadas, no meio das trevas deste mundo. E Ele diz que, prosseguindo a leitura, retendo a palavra da vida, olha o dever que nós temos, nós reter a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu tenha motivo de gloriar-me, de que não foi em vão que eu corri, nem em vão que eu trabalhei. Versículo 17. Contudo, ainda que eu seja derramado como libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, essa libação era uma oferta de bebidas do Antigo Testamento. Era oferecido lá o holocausto, né? O animal que era sacrificado e queimado por inteiro, e ainda havia uma oferta pessoal de derramamento de bebidas sobre ele, vinho, azeite ou sangue mesmo. Já era uma oferta pessoal sobre o sacrifício. Não vai entrar em detalhes que a gente vai sair muito aqui. Mas Paulo está dizendo, ainda que vocês estejam se apresentando como sacrifício inteiro para a obra do Senhor, e eu entregando a minha vida como sendo uma bebida derramada sobre o sacrifício, quer dizer, Paulo já estava falando da possibilidade dele estar à beira da morte. Então ele falou, ainda que isso aconteça, eu folgo e me regozijo com todos vós. Paulo está dizendo o seguinte, como se dissesse assim, eu sei que eu vou sofrer, eu sei que a minha vida está chegando ao final, quer dizer, possivelmente, não tem problema, ele está dizendo, eu fico tranquilo, eu folgo, eu estou tranquilo e me regozijo, eu sinto intensa alegria. Como é que a pessoa pode sentir intensa alegria com isso? Porque ele sabe que se ele está derramado como libação sobre o sacrifício, é porque Deus quer assim, então ele fica feliz com isso. É um sentimento difícil para nós, né? A gente vai reclamar, vai criticar, vai espernear no sofrimento, à beira da morte, a gente vai fazer isso. Mas se a gente parar e falar, não, eu estou passando por isso porque Deus me designou para isso, as coisas mudam. Aqui na Santa Casa, quando eu ainda fazia na pré-história, 30 e poucos anos atrás, parte da Assembleia de Deus, uma equipe de evangelismo foi convidada a visitar uma senhora, o senhor, já não lembro bem, que estava com câncer terminal e sofrendo muito, gritando o dia todo. Os analgésicos já não serviam mais. E conseguiram fazer uma visita. Depois ficaram sabendo que naquela noite a pessoa não gritou mais. E no dia seguinte ela faleceu. O que aconteceu? Onde foi parar a dor? Onde foi parar o desespero, o inconformismo? A pessoa se converteu, a gritaria acabou? A dor passou? Provavelmente não. Mas a conformação com a vontade de Deus deve ter chegado àquele coração. Agora só Deus sabe, nós vamos saber quando chegarmos lá, né? Meus irmãos, é difícil, mas é possível. 16. Não é 16. 17, 18. E pela mesma razão, folgai vós também, regozijai-vos comigo. Quer dizer, complete a minha alegria, sabendo que vocês podem passar por isso e que vai dar tudo certo.
Eu estou contando aqui, pastor, 35 minutos agora. Faltam... A moça não está aí, né? Cadê a Rebeca? Faltam 15 minutos, é isso? 9 e 10, faltou? 10 e 10. 10 e 5. 10 e 10? Uns 15 minutinhos. Tá. Então tá. Aí Paulo diz, esse assunto aqui é mais fluido, tá? Vamos ler do 19 até o 30. Ora, espero no Senhor Jesus enviar-vos em breve Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo as vossas notícias, porque nenhum outro tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide do vosso bem-estar. Pois todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus. Mas ele, Timóteo, saibam que ele deu provas de si, que como filho ao Pai serviu comigo a favor do Evangelho. A este, pois, espero enviar logo que eu tenha visto como há de ser o meu caso. Confio, porém, no Senhor que também em breve eu irei. 25. Julguei, contudo, necessário enviar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador e companheiro nas lutas, e vosso enviado para me socorrer nas minhas necessidades, porquanto ele tinha saudades de todos vós, o Epafrodito aqui. Estava angustiado por ter ouvido que ele estivera doente, pois de fato esteve doente, e quase à morte, mas Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso vou-lo envio, Epafrodito, com mais urgência, para que, vendo outra vez, vos regozijeis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com todo gozo, e tende em honra a homens tais como ele, porque pela obra de Cristo ele chegou até as portas da morte, arriscando a sua vida para suprir-me o que faltava do vosso serviço. Nós temos aqui 2 homens, 2 obreiros do Senhor, que estão relacionados ao ministério do apóstolo Paulo e vão se relacionar com a igreja de Filipos, mas de modos diferentes, com comportamento diferente, e é isso que eu queria fazer uma distinção agora. Paulo está pretendendo enviar Timóteo. Timóteo já era um pastor, era alguém que já tinha funções pastorais, ainda que itinerantes. Paulo mandava para um lugar, ele ia lá, ajudava a igreja, ensinava, corrigia algumas coisas, voltava para Paulo, ele mandava para outro lugar. E temos aqui Epafrodito, é isso? Nome meio difícil, né? Parece remédio para o fígado, né? Vamos tomar uma colher de Epafrodito 3 vezes ao dia, para você melhorar. Eu não sei, deve ser algum nome bonito para os gregos, porque vem da junção de Afrodite, né? Epafrodito. Então deve ser alguém de beleza considerável, no nome pelo menos, né? Bom, então nós temos aqui Timóteo nessa condição de pastor, que Paulo pretende um dia enviar para consolar o povo, ensinar e trazer boas notícias. E ele fala bem de Timóteo. E olha, eu não tenho ninguém de igual sentimento que cuide do vosso bem-estar. Ele está falando aqui da função pastoral de Timóteo. Ok? Por que eu estou frisando isso? Porque nós vamos contrapor isso com a função de Epafrodito. Pois todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Então, Timóteo era uma pessoa dedicada a ajudar as igrejas, ensinando a palavra, liderando, presidindo, colocando as coisas em ordem, ajudando os irmãos. Tá? Ele se esvaziava para ajudar a igreja, vamos dizer assim. E ele deu provas de si, servindo comigo e tal. E ele diz... Versículo 25, julguei contudo necessário enviar-vos Epafrodito, meu irmão. Quer dizer, ele pretende enviar Timóteo lá no futuro algum dia, mas agora ele vai enviar Epafrodito. Por quê? Porque Epafrodito já era membro daquela igreja, ele viajou com Paulo, Paulo esteve preso, ele levou oferta da igreja de Filipos para Paulo, e ele não foi apenas levar um dinheiro para o sustento de Paulo, ele dedicou a vida dele para ajudar o ministério de Paulo. Mas veja, Epafrodito não era um pastor, não era um ensinador, não era um líder, não tinha função administrativa, nada. O que ele fez foi mensageiro para levar a oferta, e a dedicação que ele teve em ajudar Paulo, em dar apoio ao ministério do pastor, do apóstolo Paulo, ele teve uma dedicação tão grande, contraiu uma doença e quase morreu. E Paulo falou, meu Deus, era muita tristeza para mim se ele tivesse morrido. Se ele tivesse morrido, é muita tristeza. E a igreja de Filipos ficou sabendo que Epafrodito também esteve à beira da morte, e ficou preocupado, e o povo ficou triste. E Paulo falou, eu vou mandar Epafrodito de volta para vocês, deveria estar indo já com essa carta na mão, eu acredito que sim. Eu vou enviar para vocês vendo Epafrodito de novo, vocês ficarem muito felizes. Oh, glória a Deus, graças a Deus, o irmão está vivo, o irmão está com saúde, graças a Deus. Para que a igreja se alegrasse.
O confronto que eu quero dizer aqui, aliás, a comparação que eu quero fazer aqui entre o ministério dos dois, de Timóteo e de Epafrodito, é importante para nós. Por quê? Porque Paulo não nomeou muitos pastores para ficar fazendo isso, né? Quantos pastores nós temos aqui na igreja? Nós temos um pastor. Quantos pastores nós temos em Pirassununga? Umas poucas dezenas e milhares de membros, mas cada igreja tem seu pastor ou mais de um. Mas quantos Epafroditos nós temos? Não, o pastor é fundamental? Claro que é, claro, é necessário. O líder da igreja é necessário, foi designado por Deus e tem que ser acatado, observado como isso e amado, compreendido como pastor, alguém designado por Deus para a igreja. Mas entenda que a igreja também tem seus epafroditos, pessoas que não têm uma designação formal, ministerial, não tem seu nome publicado no jornal, é desconhecido da igreja. Ele vai lá, faz um serviço aqui, o pastor fala: Epafrodito, leva essa oferta para Paulo. Epafrodito, dá um pulinho lá em tal lugar aqui, vê a igreja lá como é que está, manda um recado, leva essa carta para eles, vê como está, vê se eles têm alguma coisa para entregar para nós. E Epafrodito não aparece na história, né, pastor? Mas Paulo está dizendo para a igreja que vai receber: a homens como esse vocês deem honra. Por que isso? Porque nós, na nossa visão, nós presos a nossas percepções humanas, costumamos dar honra e prestígio às pessoas que têm visibilidade. No caso do pastor da igreja, é necessário. A Bíblia diz que nós devemos honrar aqueles que presidem sobre nós, aqueles que nos ensinam. Isso é mandamento bíblico, mas nós não podemos esquecer os outros. E Paulo está demonstrando com isso que existem pessoas que prestam serviço por trás dos bastidores, muitas vezes desconhecido. Epafrodito só entrou para a história porque Paulo mandou a carta pela mão dele e para contar a história. Senão a gente só ia saber dele no céu. Quantos Epafroditos existiram já na história que entregaram sua vida, chegaram à beira da morte, outros que morreram de fato, e hoje em dia também. Quantos Epafroditos existem por aí e nós muitas vezes deixamos passar despercebidos. Mas Paulo está dizendo: igreja, pessoas como essa, homens e mulheres como Epafrodito, vocês têm que honrar, vocês têm que respeitar, gente. Vocês têm que mostrar para a igreja que essas pessoas têm valores, são fundamentais. Elas podem não estar, os nomes dessas pessoas podem não estar na escala de trabalho da igreja, podem não fazer parte foge o nome, da convenção de pastores, vamos dizer assim, né? Mas eles são fundamentais para o funcionamento da igreja. Paulo aqui, em miniatura, torna a invocar aquela figura do corpo de Cristo, de que o corpo de Jesus é constituído pelo cabeça, que é Jesus Cristo, e dos muitos membros, que somos nós. E nenhum de nós pode faltar, porque faltando faz falta a igreja e prejudica o funcionamento do corpo. Você é um Epafrodito, meu irmão, minha irmã? Você é uma dessas pessoas? Não se preocupe em aparecer. Fique tranquilo, faça o trabalho com o sentimento que houve em Jesus Cristo. Continue fazendo o trabalho. Mas nós outros, que não somos, você, Epafrodito, temos o dever de reconhecer o seu trabalho e dar apoio. No mínimo, dobrar os joelhos todos os dias e orar por você. No mínimo. E pedir misericórdia ao Senhor, porque o trabalho que o Epafrodito está fazendo, eu não tenho coragem de fazer. Ou eu não tenho capacidade de fazer. E bendito seja o nome do Senhor que colocou Epafrodito dentro da nossa igreja, porque se não fosse por ele, o que seria de nós? Aquele trabalho que ninguém vê, só vê se não for feito, mas quando está feito ninguém percebe que foi feito, não é assim? É como a cozinha de casa, né? Quando o lavo está bonito, brilhando, ninguém percebe, mas brincadeira. Mas se eu deixar as vasilhas sujas lá, mozinho, aqui fica essa bagunça aqui. É só uma ilustração, não é a verdade, é só uma ilustração. Quantas vezes o seu trabalho, meu irmão Epafrodito, irmã Epafrodito, quantas vezes o seu trabalho não é visto, não é reconhecido, mas perdoa, é uma falha da igreja. Eu preciso orar por você, acompanhar você em oração e chorar de noite e falar: Senhor, toma nas tuas mãos o meu irmão Epafrodito e usa, Senhor, porque ele faz tanta falta. Ele ficou doente à beira da morte, eu senti tanta falta dele, meu Deus. Agora, se eu puder ir além da oração, apoiar o ministério do Epafrodito, contribuindo para o sustento dele, do trabalho dele,
ou não só financeiramente, mas dando o que é necessário para 5 minutos, né? Dando o apoio que ele precisa e dando honra para ele, para que outros irmãos façam a mesma coisa, honrem também, é necessário. Honre o pastor da igreja. É uma figura que Deus colocou aqui, necessário. Honrem, obedeçam o pastor da igreja porque é mandamento bíblico. Mas dê honra ao Epafrodito também, que é aquele que ninguém percebe. Mais do que dar honra ao Epafrodito, seja um. Ah, se toda a igreja tivesse o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus também falasse. Não importa mais se eu vou aparecer ou não. Se vão me considerar apenas um membro de banco ou não. Importa que agora eu quero ser um Epafrodito na igreja. Eu quero fazer o trabalho pequenininho, miúdo. Imagina se não houvesse ninguém para limpar a igreja, para arrumar os bancos, para cuidar do som, para colocar os cabos dos microfones no lugar, para abrir e fechar janelas, para cuidar das plantas de fora, para recolher a correspondência, para fazer a escrituração da igreja, para pagar as contas, para visitar um irmão, uma irmã. Imagina se não houvesse um Epafrodito para fazer isso, ninguém para fazer. O que seria da igreja? Seria um clube religioso. Seja um Epafrodito. Eu vou procurar ser também. Vamos ser Epafroditos. Mas o apelo que eu estou fazendo agora não é para você tomar uma decisão, como eu falei no começo, aqui e pronto. Lembra-se daquela história, aquela ilustração, diz que o indivíduo deixou de entrar no céu por causa de 30 centímetros, 25 centímetros, né? Ele errou o céu por 25 centímetros, por quê? Porque a decisão dele estava aqui e não desceu para o coração, não percorreu essa distância de 25, 30 centímetros. Essa ilustração, essa historinha, diz que ele deixou de entrar no céu por causa dessa distância. Errou a porta do céu. Faça com que isso que você está pensando agora, a sua reflexão natural, boa, da sua alma, passe a constituir uma reflexão do seu espírito, a fazer parte do seu ser, a se tornar um sentimento igual àquele que houve em Jesus Cristo, que subsistindo em forma de Deus, não teve por apego ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo e assumiu a forma de servo, escravo. Bem, irmãos, encerramos, né, esse capítulo, se Deus nos permitir. Para quem achava que eu ia extrapolar o tempo, eu estou com 47 minutos e meio, ainda tem, falta 2 minutos e meio. Na próxima semana, se Deus permitir, nós vamos entrar numa questão a respeito dos judaizantes, mas a nossa lição, que é, capítulo 3, né? A alegria de ser conquistado por Cristo. Lição 15, Faltam só 3 lições na nossa revista, né? As 2 próximas lições são sobre Filipenses. E a última é sobre... Como é o nome do cara mesmo, né? Filemão, né? Sobre Filemão. Uma cartinha, um livro bem pequenininho da Bíblia, um capítulo só, um conteúdo rico em ensinamento. Irmãos, alguma pergunta, aproveitando esse minuto e meio que falta, alguma pergunta, um comentário pertinente ao assunto? Fique à vontade. Alguma crítica ao ensino? Eu quero aprender também para corrigir. Quando a Rebeca aparecer, ele já era, hein? Então tem que falar agora. Ela já entra. Nada. Então, irmãos, Deus abençoe. Obrigado pela audiência. E se Deus permitir, na próxima semana estaremos juntos novamente. Amém.